Olá, vestibulando, aqui quem fala mais uma vez é o professor André, eu leciono literatura aqui na Oficina do Estudante e hoje convido você a uma aula dica a respeito de Sagarana, livro de contos ou, como dizem alguns, novelas de João Guimarães Rosa. E dentro de Sagarana, a novela A Hora e Vez de Augusto Matraga, deixando bem claro para você, Sagarana, que é um longo volume de 9 narrativas, é contemplado na lista obrigatória da FUVEST em sua integridade, enquanto A Hora e Vez de Augusto Matraga, por sua vez, também é solicitado no vestibular da Unicamp. Portanto, dando conta da análise dessa obra por inteiro, nós diretamente estamos dando conta também dessa narrativa que é cobrada na Unicamp. Então, vamos lá. Claro, o meu convite é para você tomar contato com a obra inteira, ler o livro inteiro, até para você ficar aí, vamos dizer, iniciado na obra narrativa de João Guimarães Rosa, que é seguramente um dos maiores ficcionistas da língua portuguesa dessa metade do século XX, terceiro tempo modernista já, e, por que não dizer, de toda a história da literatura em língua portuguesa, dado que se trata de um dos grandes inventores da linguagem, aquele que soube aliar o regionalismo de paisagem e de linguagem a invenções extremamente novas, o que faz com que sua obra se configure, portanto, como um dos modelos, ao mesmo tempo, de literatura tradicional, dado que resgata aspectos da terra, da paisagem, do homem sertanejo, e um dos grandes expoentes da modernidade linguística, o que o coloca, portanto, como um dos gigantes da nossa prosa modernista, talvez ali ao lado do seu contemporâneo Graciliano Ramos, como um dos grandes do século XX. Vamos lá então. Sagarana é uma das primeiras obras narrativas do autor e já coloca então o universo regional, o universo geográfico da sua preferência, que é exatamente o norte de Minas Gerais. É ali que nós vamos encontrar um personagem típico que seria o do homem simples do sertão mineiro, norte de Minas Gerais, ou, como dizem alguns críticos, alguns analistas, o jagunço, o homem simples daquela região. No entanto, a gente não pode deixar de observar que esse homem simples do sertão não é colocado apenas na sua dimensão social ou na sua dimensão geográfica. Pela sua boca passam provérbios, passam ensinamentos, passam uma sabedoria, e pelo seu corpo e para o seu corpo passam ações que o colocam como um homem que ganha uma dimensão mística. Como assim? Saiba de cara que nas novelas de Sagarana nós não temos apenas o tradicional conto regional, com as suas críticas sociais, com seus aspectos econômicos como, digamos, uma crítica ao coronelismo. Guimarães Rosa atua numa dimensão tanto quanto maior, que nós chamamos de dimensão universal. Daí a se dizer, portanto, que o regionalismo de Guimarães Rosa é um regionalismo universalizante. O que isso significa? Significa que esse homem de uma região geograficamente pequena, que é o norte de Minas, é um homem trabalhado numa dimensão maior, colocado então como homem, não como um homem regional. Por isso, em todos os 9 contos ou 9 novelas de Sagarana, nós temos a dimensão mística do sertanejo, ou seja, ele é trabalhado em sua espiritualidade, em suas dúvidas existenciais, quase como um personagem shakespeariano, digamos assim. Sagarana já é uma representação dos neologismos trabalhados pelo autor, né? Esse morfema rana, por si só, representa o quê? Como se fosse. Enquanto nós temos aqui uma palavra de origem escandinava, que é saga, usada para representar histórias lendárias, histórias de um povo. Portanto, esse nome que soa tão bem, Sagarana, representa o quê? Um conjunto de histórias que são como se fossem histórias lendárias ou histórias de um povo. Isso, portanto, joga os personagens rosianos numa dimensão mística superior, diferenciada, não apenas, portanto, restrita ao universo regional. Aí, é claro, cada uma das 9 narrativas terá o seu enredo próprio, mas uma coisa em comum que convém você anotar aí, que é o quê? A sua geografia, ou como diz o próprio Guimarães Rosa, né, numa carta escrita a um amigo, trata-se da região de Minas que era mais
minha e que, portanto, ele poderia abordar de uma maneira muito mais satisfatória, muito mais universal, portanto, muito melhor. Dentro dessas narrativas, é claro que vai se destacar a última, não por acaso colocada na 9ª posição, A Hora e Vez de Augusto Matraga. O que é importante observar nessa narrativa aqui, falando, é claro, resumidamente? Na história de Augusto Matraga, nós temos aí um típico machão, um típico valentão daquela região. O próprio Augusto Matraga, um fazendeiro relativamente bem sucedido, herdeiro dos bens do seu pai, que é colocado num primeiro momento como esse valentão, explorador, aproveitador, um homem que mal dá valor à própria esposa, Dionorá, e à sua filha, e que, portanto, cai em desgraça. Caindo em desgraça, Augusto Matraga vai sofrer uma surra, vai sofrer uma coça, e a partir daí é como se o seu coração se abrisse a uma dimensão mística, mas sem ser piegas. O que nós temos aqui é uma referência à Santíssima Trindade Católica, aliás, tão cara àquela região, aquele povo, aquela gente. Augusto Matraga, então, vai deixar de ser aquele homem cheio de empáfia, cheio de orgulho, o senhor de terras, o senhor de toda razão, e depois de perder tudo, vai ser criado, aliás, ali, vai ser sustentado, ele vai ser tratado nas suas feridas físicas e morais por um casal de negros, né? Mãe Quitéria e pai Serapião, que vão dar a ele a dimensão da humildade religiosa, de modo que Augusto Matraga, o orgulhoso senhor, vai passar a ser conhecido como Nhô Augusto, e passando por uma transformação, vai atingir a dimensão da humildade. Mas eu não tenho a verdadeira vocação religiosa ou mística sem a tentação. De modo que Nhô Augusto será tentado a voltar para sua vida de arrogância, de orgulho, de crimes, pelo bando de seu Joãozinho Bem-Bem. Resistindo a isso, porém, Nhô Augusto vai promover, digamos, a paz ou a justiça, de acordo com as referências do sertão. E se voltando contra seu Joãozinho Bem-Bem, vai se colocar ao lado de um pobre homem e, entrando em duelo em nome da honra, Nhô Augusto morrerá, atingindo, portanto, uma terceira dimensão, que é a dimensão de santo. Portanto, primeiro, uma dimensão de jagunço, de pecador, uma dimensão de criminoso, depois uma dimensão de transição e, por fim, a sua redenção final em santo popular, Augusto Matraga. Curioso notar que Augusto Matraga será considerado um santo pelo povo, portanto, um santo popular, ao atingir também uma dimensão de violência. Então, ao matar o inimigo, Nhô Augusto Matraga se torna redimido e, portanto, ele mesmo redentor do seu povo. Então, essa novela final, gente, é colocada de maneira bastante justa como uma síntese de todos os contos místicos de Sagarana, no qual, repito, o homem é visto não apenas na sua dimensão geográfica, pequena, regional, mas dentro de um universo espiritualizado e, portanto, universal, o que garante a Guimarães Rosa um lugar todo especial nas nossas letras. Fica aí o convite para você visitar todas as outras 8 narrativas de Sagarana, claro, dando uma especial ênfase à Hora e Vez de Augusto Matraga, caso você tenha pretensões na nossa querida Unicamp, e é claro, peço para você se inscrever no nosso canal, assistir às aulas das outras disciplinas e acompanhar as nossas futuras dicas e antigas dicas aqui. Um abraço para você.